As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Uma criança de 3 anos que faz birra quando não tem atenção, apesar de a irmã, que é mais nova, conseguir brincar sozinha durante imenso tempo. E esta mãe pergunta: Eduardo, olá, boa tarde, porquê é que o meu filho pede tanta atenção e se eu não a dou, começa uma birra, claro. Olá, Judite. Eu, quando a Judite estava no meio da pergunta porquê é que o meu filho reage assim, eu ia já todo pronto para dizer, bom, provavelmente ele está mal habituado, mas depois o resto da pergunta da mãe ajuda a confirmar isso. Judite, vamos lá ver, eu gosto que as crianças reclamem, começando pelo princípio, gosto que reclamem, porque significa que têm uma relação livre com os pais e apelativa, e que às vezes não é só apelativa, é também de alguma forma reivindicativa, e isso tudo só é possível porque no fundo têm pais como deve ser e elas próprias sentem-se livres, saudáveis para fazer aquilo que no fundo entendem que devem fazer. Até aqui tudo bem. Quando, no fundo, os pais criam a ideia de que as crianças têm que estar sempre muito ocupadas e os pais muito dedicados, e muitas vezes, num primeiro filho, acontece isso, os pais, tanto se quererem dedicar, acabam por dar e dar e dar e dar. Claro que criam um vício de forma e criam logo ali uma bolsa de resistência em que uma criança, a determinada altura, vai solicitar sempre mais um bocadinho no sentido de ter acesso àquilo a que se acha com direito. E, portanto, que ela reclame, não vejo mal nenhum, que a mãe de alguma forma corresponda a isso também não, que a mãe se sinta obrigada a fazê-lo é que não me parece que seja razoável, até por isto. As crianças ganham se aprenderem a passar sem os pais as vezes que são necessárias e suficientes, que brinquem de vez em quando com os pais muito bem, que os pais de alguma forma tenham que estar numa espécie de disponibilidade quase interminável em relação a elas, de modo nenhum, porque lá está, a autonomia também se aprende desta capacidade de estar só, e a capacidade de estar só cresce a partir do momento em que se pode ter a mãe e o pai, mas não como se fossem ali alguém sempre à disposição, sempre disponíveis para corresponderem àquilo que são as solicitações ou às vezes as exigências de uma criança. Quando a mãe reage invariavelmente assim por bondade, se calhar está a alimentar um vício de forma que a prazo vai funcionar com esta criança, porque ela de repente sente-se um bocadinho raizinho e isso não é um bom princípio para aprender a ser autónomo. Quando se percebe que a birra é pura manipulação, deve ignorar-se? Judite, eu acho que nunca se deve ignorar uma birra, porque eu percebo que a ideia passe por qualquer coisa do género, pronto, agora vamos contar até 1000 e ele mais tarde ou mais cedo a descansar, mas quando nós a tentamos ignorar, o que é que estamos a fazer? Estamos a dizer a um filho que estamos sempre muito atentos e muito intervenientes em relação a tudo aquilo que é indispensável à sua vida e que temos uma opinião e que definimos regras, tudo aquilo que faz parte de uma relação saudável entre os pais e os filhos, mas é como se disséssemos, bom, mas há aqui uma linha de exceção que tem um bocadinho a ver com o facto de tu fazeres birras, porque chegada a essa hora eu tremo toda e não consigo geri-la, e aqui eu não acho que seja razoável. Quando faz birra e a manipulação, eu não acho mal nenhum que uma mãe choque de frente com o filho, e não significa que faça uma birra maior, mas que tem que fazer uma cara um bocadinho feia, de maneira a que o filho perceba que um sinal vermelho é mesmo um sinal vermelho.
Aí eu acho que tem, porque senão estamos a entrar num registro em que se uma criança faz birra e a pode levar até onde a entender, é como se a mãe se fosse inabilitante para ser mãe em relação a tudo. Aquilo em que uma mãe deve intervir, deve gerir, deve mandar também, e quando é assim, a mãe, por muito bem que esteja a tentar fazer as coisas, está a arranjar dores de cabeça para os dias que vêm a seguir. Uhum. É também importante antecipar quando vêm as birras. Antecipá-las é bom, não é? Se antecipar significar fazer uma gestão corrente dos humores de uma criança, de maneira a que não deixe que a raiva escale por ali acima, eu digo-lhe sim. Agora, evidentemente que, por mais que uma raiva que se manifesta seja uma reação tendencialmente muito saudável, porque estica os pulmões, faz bem à ansiedade, é um antidepressivo fantástico, isso tudo tem que ter conta, peso e medida, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, quando uma criança sente que passa a querer mandar um bocadinho no jogo através da raiva, significa que a autoridade da mãe e do pai talvez não estejam tão esclarecidas para ela quanto devia ser, porque depois uma pessoa não precisa de andar numa gritaria, Judite, mas precisa de ser suficientemente clara nos sims e nos nãos, de maneira a que não haja muito espaço para uma espécie de governo em diálogo, que às vezes é isso que depois gera esta raiva que se vai instalando e que depois, de vez em quando, escala por ali acima e acaba numas birras muito, muito feias. E quando é assim, eu não recomendo, porque depois elas têm tendência a funcionar como uma mancha de óleo que se vai alastrando, e hoje faz birra por isto, hoje é por causa do jantar, amanhã é por causa dos trabalhos de casa, depois é porque a mãe e o pai decidem terminar um jogo de computador que estava ali no seu ponto mais desafiante, e quando é assim, cria-se uma gritaria infernal e um ai Jesus por parte dos pais que fazem com que aquela criança seja oficialmente o produto explosivo lá de casa, e uma criança só é um produto explosivo quando a mãe e o pai, sem se darem conta tantas vezes, deixaram que a coisa escorregasse, mas isto também se corrige sem sobressaltos de nenhum. Bem, e deixaram que escorregasse, e pela descrição que fez, pode escorregar durante muitos anos. Não, Judito, escorrega como deve ser, ou seja, cria-se uma bolinha de neve que depois vai por ali adiante até às avalanches mais diversas. Muitos dos adultos caprichosos que nós conhecemos, que são muito narcísicos, são aqueles que passaram a vida a fazer birra e que de alguma forma as pessoas, foram entendendo como se fosse um defeito de fabrico e se foram encolhendo diante disso. Portanto, deixar que uma criança cresça assim não significa estar a fazer bem, por mais que num primeiro momento uma pessoa não saiba muito bem o que é que há de fazer. É sempre difícil dizer isto, mas paciência e consistência são dois bons argumentos para estas alturas. E uma firmeza serena, porque um não convicto não tem que ser um não cheio de linhas e de justificações e desculpa qualquer coisinha. É um não convicto próprio de quem está a tentar fazer o melhor para um filho sem que tenha que estar sempre a justificar tudo e mais alguma coisa, que depois dá este tipo de episódios que se vão repetindo e a certa altura se tornam infernais. Eduardo, amanhã voltamos com mais um tema, talvez com mais um inferno de um pai ou de uma mãe. E até lá continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e também ouvir-nos em podcast. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si e até amanhã, Judite.